Os meus pais, eles sempre foram bem rígidos comigo. Eles sempre falaram que namoro era uma coisa séria, era uma coisa com maturidade. Então, eu até contei aqui no canal uma história que eu tive um relacionamento com um rapaz e ele acabou sofrendo um acidente e ele morreu. E foi muito triste pra mim. Apesar dos meus pais não saberem que a gente tinha um relacionamento, a gente tinha. Inclusive, quando ele morreu, a gente tinha 2 dias que tinha terminado exatamente porque a gente tinha brigado por os meus pais não deixarem a gente ter um relacionamento. Então isso mexeu muito comigo, ficou reverberando no meu coração, sabe? Me senti muito mal e era difícil lidar com a situação. Mas aí o ano era 2015, eu com 14 anos de idade, estava na sala de aula e tinha entrado uma galera nova na nossa sala de aula. E entre essa galera tinha entrado um rapaz que eu vou dizer que ele era meio, assim, meio feio. Ele não era bonito, sabe? Ele era meio feinho. Só que ele era amigo dos meninos mais bonitos dali da escola. Então minha amiga, que sempre foi mais esperta e tal, ela zoou, né, falando, olha, eu vou pegar ele, depois eu vou pegar os amigos dele. Não sei de onde saiu essa ideia da cabeça dela, mas tudo bem. E assim foi. Ela começou a ficar com ele e automaticamente a gente começou a ser amigo da galera também. E aí teve um dia que eu tava sentada e ele veio desabafar, que ele tinha parado de ficar com ela, que ele tava chateado, porque todo dia ele buscava ela no serviço. Mas um dia ela mandou mensagem pra ele, falando pra ele que não precisava dele ir, e aí ele ficou encucado, decidiu passar na porta do serviço dela e viu que, na verdade, ela estava com o outro, que inclusive era dessa turma de amigos bonitos. Então, sim, ela falou e fez. Ela começou a ficar com ele, depois ela começou a ficar com os amigos bonitos dele. E beleza, depois disso, ele acabou se aproximando, se abrindo comigo pelo que aconteceu, que ele tinha ficado chateado. E eu também me abri, comentei com ele, contei sobre esse relacionamento que eu tive com esse rapaz da moto, que sofreu um acidente, morreu, e ele me consolou, ele me apoiou, e dali pra frente a gente começou a ser amigos, a gente começou a ficar próximo, a gente começou a se conectar mais, e ele foi se demonstrando uma pessoa muito legal, ele pediu pra ficar comigo, e apesar dele não ser tão bonito, ele me fazia bem, e pra mim isso valia muito. Então a gente começou a ficar, a gente começou a criar uma relação. E teve um dia que eu fui passar o final de semana na casa da minha irmã, que ela mora em outro estado. E eu fui. Aí eu acordei, ele mandou mensagem falando que queria conversar comigo, eu perguntei o que era, e ele me pediu namoro. E eu aceitei. E ali nós começamos a ter um relacionamento. Mas para não fazer as coisas erradas, eu conversei com os meus pais, falei, olha, eu quero que vocês se conheçam, tal. E aí ele foi lá conversar com os meus pais. Meus pais ficaram meio assim, pé atrás com ele, mas falou, ó, tudo bem, vocês podem namorar, mas aqui, debaixo dos nossos olhos, dentro de casa, não pode vir aqui quando a gente não tiver, um relacionamento de adolescentes. Não, tudo bem. E ele era na minha sala, né? Não, tudo bem, beleza, perfeito. Então a gente começou a ter essa relação, começamos a ficar. Uma coisa que, assim, eu me apaixonei por ele, mas eu descobri, através de pessoas, que ele mexia com coisas erradas também, tipo, tanto que ele já tinha usado drogas, tanto que ele já tinha traficado, que ele era envolvido com gente que não prestava. Só que quando eu fui conversar com ele sobre isso, ele me deixou muito claro que ele não fazia nada disso, que foi uma fase, que realmente ele já chegou a viver isso, mas que não tem nada a ver com a versão atual dele, que ele tinha mudado, que ele queria ser outra pessoa. E é óbvio que eu acreditei, até porque realmente ele era um menino muito bom, ele era um menino muito legal. Aí teve um dia que nós estávamos lá em casa e lá na minha casa, como sou eu, minha mãe e meu pai, a gente sempre deixa dinheiro solto em armário, a gente não teve muita preocupação com isso. E aí um dia tinha R$ 20 e assim, gente, eu tô contando essa história, aconteceu em 2015. Então a gente tá falando de 14 anos atrás, né? Tipo, 14? 10 anos atrás. Então é bastante tempo isso. Então em 2015 tinha uma nota de R$ 20 no armário lá da sala de casa. E aí esses R$ 20 sumiu. E aí a gente começou a procurar, eu, meu pai, minha mãe e o meu namorado. Todo mundo procurando e tal. Meus pais até pediram desculpa pra ele, porque como ele tava lá em casa e sumiu o dinheiro, não queria que pensasse que tinha sido ele, sabe? E ele, não, tudo bem, ajudando a procurar. Mas a única pessoa que poderia ter sido foi um funcionário do meu pai que passou lá em casa e ele pediu pra ir no banheiro, ele passou por onde era o armário. Então meu pai conversou com o cara não quis assumir que ele que tinha pegado o dinheiro, meu pai chegou a demitir o cara. Porque é aquele negócio, quem rouba 20, rouba 1.000. Então, meu pai preferiu cortar ele da empresa para não ter prejuízo no futuro. E ficou aquela torta de climão, mas tudo bem. Com o tempo, ele começou a demonstrar um pouco mais de ciúmes.
Então ele falava, né, tipo, ai amor, esse short tá curto, esse vestido tá muito colado. Eu tinha um grupo de amigas, ele falava, ai, porque essas meninas não são legais pra você. E eu ia cortando a amizade com essas pessoas. Até o meu cunhado, que é namorado da minha irmã, que me conhece desde que tenho 6 anos de idade, ele sempre mandou memes, assim, nada íntimo, nada pessoal, umas coisas assim super bobas. Ele me mandava meme e aí ele começou a implicar e eu tive que parar também, sabe? Eu fui cortando as pessoas, eu fui deixando de conversar com as pessoas, deixando de ser amiga das pessoas, deixando de me vestir do jeito que eu me vestia, tudo pra ficar bem com ele. Aí um dia, a minha mãe e o meu pai disse que quando eles estavam voltando pra casa, viu uma menina pulando no colo do meu namorado. E eu fiquei muito mal com a situação. Falei, tipo, como é que é? Eu fiquei pé da vida, já fui lá, já tirei a aliança, joguei fora, falei que não queria mais relacionamento, que terminei tudo, né? Porque ele tava me traindo. Eu falei, poxa, os meus pais viram o que você tava fazendo. E aí ele pegou e falou, você tá doida? Amor, claro que não. Fulano tava do meu lado, a menina pulou no colo do fulano. Seus pais devem ter visto errado, devem ter me confundido. Não, você tá doida? Claro que isso não aconteceu, eu jamais faria isso e tal. E óbvio que eu fiquei muito balançada, fiquei sentido. O amigo dele realmente tem a altura dele. Eu fiquei pensando, pode ser que é verdade, acho que os meus pais se confundiram. Então ali foi a primeira vez que a gente, digamos assim, terminamos e voltamos, sabe? Ficou aquela coisa, tipo, não, acho que os meus pais, eles se confundiram. Até que ele me chamou pra ir no aniversário, na casa da avó dele, aniversário dela. A gente foi, tava os amigos dele, a família dele, inclusive a irmã dele, que é mais velha, e uma amiga dela, que era super bacana, a gente super se conectou, ficamos amigas ali, trocamos ideia. E nesse dia, o meu namorado, ele tinha saído pra ir na distribuidora com um amigo dele, e ele levou o meu telefone. Sabe, ele levou meu telefone, ele ficou um tempo lá na distribuidora resolvendo, comprando as coisas que tinha que comprar. Quando ele voltou, ele me devolveu o meu telefone. E quando acabou o aniversário, que eu tava em casa, a minha mãe virou pra mim e pediu uns 10 reais que tava na capinha, atrás do meu celular. E na hora que eu fui abrir a capinha, não tava os 10 reais. E eu falei, ué, não tá aqui, só que tava lá. E minha mãe falou, não, tudo bem, minha filha, talvez você já me devolveu e eu esqueci. E eu pensei comigo, não, eu não devolvi pra minha mãe esse dinheiro tava na minha capinha. Sabe? Só que a minha mãe, ela acreditou na narrativa, tipo, eu devolveu, você tá esquecida. Às vezes você esqueceu, minha filha. E eu fiquei encucada com isso, mas eu pensei, tipo, não queria acreditar que o meu namorado tinha pego os 10 reais e não tinha me avisado que ele tinha usado e que não tinha me falado. Eu fiquei bem incomodada, mas beleza, passei por cima disso novamente. Bem nesse período, a irmã dele alugou uma casa exatamente na mesma rua da minha casa. E ela foi morar lá. E ela foi morar junto com essa amiga que eu comentei com vocês que estava na festa de aniversário. E eu achei super bacana, porque a gente ia estar perto, próximo, a gente poder estar juntas, né, fazer coisas. Achei super bacana. Ela tá lá. Aí beleza, um dia eu e meu namorado estudava na mesma sala de aula, eu tinha ido pra escola e ele não foi pra aula. E eu perguntei pra ele por que ele não foi pra aula, ele falou que tinha dormido na casa da irmã dele e acabou que ele não acordou a tempo. Eu, não, beleza, a gente se vê mais tarde. Ok, show. Voltou lá pra minha casa, a gente continuou juntos e aí nesse período eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E isso foi muito difícil. E foi assim, eu não tive coragem de contar pros meus pais. Eu contei pra ele me apoiou, a gente contou pra mãe dele, aí eu fui pra casa da mãe dele, aí a mãe dele ligou pros meus pais, aí os meus pais foram lá, e aí a gente teve aquela reunião de família, a gente conversou. Foi uma torta de climão, porque meus pais ficaram muito decepcionados comigo, mas é aquela coisa, bola pra frente, agora é cuidar da criança que tá por vir, a gente não tem muito o que fazer, sabe? Então, tá, né, beleza, fazer o quê? E aí a gente continuou nesse processo, até que um dia eu senti vontade de ir no banheiro, fazer xixi. Quando eu fiz xixi, saiu muito sangue. Saiu muito sangue, saiu uns pedacinhos assim no meu sangue, sabe? Aí a gente teve que correr comigo pro hospital. Chegamos lá no hospital, descobrimos que eu tive um aborto. E aí, por conta do tempo, porque eu tentei esconder, né, durante um período, eu tive que fazer a curetagem, porque tinha que fazer uma lavagem, sabe? Aí eu acabei pegando uma infecção e eu fiquei muito mal porque eu perdi o meu bebê, eu comecei a me culpar. Só que depois saiu nos exames que eu tenho uma doença que chama mola.
essa doença, ela faz com que a criança não se desenvolva dentro do meu embrião, sabe? Ela é feito fora. Então, assim, seria muito difícil segurar o bebê. Que não é porque eu perdi ou algo do tipo, é porque realmente não tinha como essa criança se ficar dentro da minha barriga, sabe? Então, acabei perdendo, eu fiquei uma semana internada, tomando antibiótico na veia. Foi assim, foi um processo bem complicado, foi um processo bem delicado, sabe? Quando eu voltei melhor, né? Já com processo, já mais tranquila, com tudo isso. Até que um dia eu tava sentada na sala com meu namorado, a gente tava assistindo filme, e eu falei, vou no banheiro rapidinho. E o quarto dos meus pais é em frente à porta do banheiro. Quando eu saí do banheiro, o meu namorado estava mexendo na gaveta do guarda-roupa do meu pai. Eu perguntei pra ele o que ele estava fazendo, e ele falou, eu tô procurando controle pra televisão. E aí, beleza, né? Achou o controle e voltamos pra sala, continuamos assistindo o nosso filme. Depois disso, ele foi embora. Quando passou, se não me engano, uns dias, não lembro, meu pai começou a perguntar se a gente tinha visto os R$ 400 que estava dentro da gaveta dele. E aí a gente começou a procurar, e aí eu falei, não tá com a mãe? Não, não tá com a sua mãe não sabe. E a gente começou a procurar, e eu sabia que meu namorado tinha mexido naquela gaveta, sabe? Só que eu não tive coragem de falar, eu não queria acreditar que meu namorado poderia ter roubado esses R$ 400. Só que as coisas começaram a fazer muito sentido na minha cabeça. Porque primeiro foi os 20, né? Depois foi os 10 da minha capinha, agora os 400. Toda vez que sumia dinheiro, ele estava perto. Então isso começou a mexer muito com o meu psicológico, do tipo, será? E isso começou a me cansar muito, sabe? Começou a me desgastar muito. E, querendo ou não, esse processo da criança, do bebê, começou a me fazer muito mal, porque mexe muito com o emocional, até que a bomba explode. A amiga da minha cunhada estava grávida, estava alegando que era do meu namorado. E ele jurava de pé junto. Eu nem contei pra vocês que depois desse dia que ele dormiu na casa, lembra que eu comentei com vocês que ele dormiu na casa da irmã dele? Que ele não foi pra aula? Depois desse dia, ele começou a falar mal dela, falar que ela não prestava, que ela era piranha, vagabunda, pediu pra eu parar de conversar com ela, pediu pra eu cortar a amizade, que não queria eu de papo com ela, que eu não queria ser amiga dela. Eu fiquei muito triste, porque eu gostava dela, a gente trocava ideia, sabe? Tipo, eu gostava dela. Então eu cortar a amizade, assim, sem mais, sem menos, só que meu namorado falou que ela tava sendo mal falada, que a galera tava falando que ela não prestava, que ela era rodada, que não sei o quê. Acabei cortando a amizade com ela, sabe? Aí depois veio o processo da minha gestação, aí veio os R$ 400 que foi roubado, até que essa bomba estourou. Aí, bum, tudo fez sentido. Ele dormiu na casa da irmã dele e deve ter ficado com ela aquele dia. E ela engravidou porque, pasmem, ela tava com o mesmo tempo de gestação que eu. Ela tava com o mesmo tempo de gestação que eu. Então foi muito no mesmo período que a gente engravidou, sabe? E aquilo, nossa, eu fiquei muito chateada, só que ele jurava de pé junto que não era dele, que não era dele, que não era dele. Eu fiquei muito mal com a situação, eu não tinha contato com ela, sabe? Porque eu já tinha cortado a amizade com ela, então não tinha como eu conversar, não tinha como eu falar. Apesar de que eu era nova, os meus pais também intermediaram ali, né, de toda aquela bagunça. Mas enfim, ele conseguiu contornar a situação e falar que não era dele. Só que depois disso, eu já estava extremamente desgastada, eu já estava cansada, eu já estava exausta, eu já não aguentava mais, né? Sempre vinham fofocas de coisas dele e aquilo me irritava pra caramba. Aí teve um dia que foi o aniversário da minha irmã, e aí sumiu R$ 50 da carteira do meu pai, e ele tava, então eu já comecei a pensar que, tipo, ele tinha alguma coisa a ver. Também teve um dia que sumiu o perfume do meu cunhado, sabe? E aí na casa, então sumiu R$ 50 da carteira do meu pai e um perfume do meu cunhado. Então assim, como que isso sumiu do nada, bem no dia do aniversário da minha irmã, que a gente tava lá, que ele estava lá, e aquilo já tava me remoendo por dentro, porque eu tinha também um certo receio, uma certa vergonha de ficar acusando e falando, não tinha como provar. Aquilo começou a me desgastar demais. Até que nós recebemos a notícia que nós mudaríamos de casa. E aí, com a mudança da casa, né, a gente tinha que embalar tudo. E depois desse dia também, eu comecei a não convidar mais meu namorado pra ir na minha casa. Por conta disso, porque eu comecei a falar, toda vez que ele tá começando a assumir as coisas, eu não tinha coragem de acusar ele pra família, porque todo mundo ia ficar contra ele, ou sei lá, eu pensei que era melhor eu não falar nada. Então isso começou a me fazer mal, eu comecei a não convidar ele pra ir na minha casa.
Só que como a gente ia mudar de casa, então eu acabei falando que ele podia ir lá ajudar a gente a embalar as coisas, né? E minha mãe, ela tinha um celularzinho daqueles da Samsung, sabe? Pequenininho. E ela tinha deixado na cozinha. E aí, beleza. Ele tava embalando as coisas na cozinha e eu tava embalando as coisas no quarto, cada um embalando uma coisa diferente e tal. Quando a gente terminou de embalar tudo, que a gente foi pra mudança, minha mãe foi procurar o celular. E cadê o telefone? O telefone também não estava lá. E aí aquilo me irritou extremamente, porque o celular estava na cozinha, ele estava na cozinha, então foi ele, igual foi ele em todas as vezes. Ele estava me roubando. Além dele me trair, ele ainda me roubava, sabe? Só que não tinha como eu provar nada daquilo. E isso, nossa, foi me deixando extremamente desgastada. Então, quando a gente mudou de casa, que a gente chegou na outra casa, parece que tudo floresceu, assim, pra mim. Um outro ambiente, um outro ar, um outro lugar, um outro sentimento. Eu comecei a olhar a situação e entender que ele estava me fazendo mal, que eu não queria mais esse relacionamento, que eu estava esgotada, que eu estava cansada, que ele realmente estava me roubando, que ele tinha me traído, que ele me traía, que tudo, desde da vez que a minha mãe e meu pai viu a menina pulando, foi no colo dele, porque eu não acredito em mais nada do que ele me falava, sabe? Então, eu acabei mandando mensagem e terminando tudo com ele, falando que eu não queria mais. E vocês acham que acabou? Não, ele começou a me ameaçar. Ele começou a falar que ia me matar, que ia se matar. Ele começou a fazer um drama gigantesco. Foi muito difícil o processo de dependência, assim, da gente, sabe, soltar, assim, muito complexo. Eu tentava continuar a seguir minha vida, ele começava a me seguir na rua, ele me ameaçava, ele me xingava. Eu até tentei começar a ficar com outro rapaz, ele começou a ameaçar o rapaz, a gente acabou não dando certo por conta das ameaças que ele teve com outro rapaz. E assim, foi tudo muito cansativo, até que um dia, e eu não queria saber de mais nada, nem dele, nem da irmã dele, que foi falsa pra caramba comigo, nem da amiga dela, que também foi outra falsa que, sabe, que tava comigo e sei lá, engravidou dele, né? Falou que era dele, então era. Mulher sabe de quem que é o filho. E aí, eu peguei e recebi a notícia de que, depois que a gente terminou, ele desandou pra caramba, ele voltou a andar com um monte de amigo dele, daqueles amigos traficantes dele, ele acabou sendo pego, traficando, e estava preso. E aquilo pra mim foi um alívio, assim, porque ele tinha sumido. Então, por ele ter sumido, alguma coisa tinha acontecido. E a gente recebeu a notícia que ele tinha sido preso, porque, na verdade, ele nunca tinha largado o tráfico. E nunca tinha largado nada. Ele só conseguia mentir e me enganar muito bem, sabe? Mas ele ainda tinha contato. Não sei se ele vendia, mas que ele tinha contato com a galera, que ele ainda estava no meio desse mundo, que ele ainda estava envolvido com essas coisas. Ele estava, sabe? Por isso que quando a gente terminou, a primeira coisa que ele fez foi voltar correndo para essa galera. E, sinceramente, eu sei que é triste, mas eu agradeci dele ter sido preso, porque ele me deu espaço pra respirar. Pela primeira vez eu tava me sentindo livre. Detalhe, desde que eu terminei com ele, eu nunca derramei uma lágrima. Porque eu tava tão exausta já, que eu acho que eu já tinha chorado tanto quietinha, sozinha no meu canto, que quando eu terminei com ele, quando eu mudei de casa, eu me sentia assim, bem, eu me sentia, sabe, que eu podia sorrir, que eu podia ser feliz. Ficava me perguntando qual foi o momento que eu me perdi pra ter me envolvido com ele, entrado dentro dessa relação, sabe? Então, foi ótimo. Já tem 10 anos que aconteceu essa história. Hoje eu sou casada com um homem maravilhoso. Eu sou mãe de 3 crianças. Eu sou muito feliz. Eu tenho um relacionamento muito abençoado. Um dia eu volto aqui para contar a minha história de amor para vocês, sabe? Para eu contar a continuação dessa história. Mas eu fico pensando que, às vezes, pela paixão, pelo amor, a gente acaba aceitando relacionamento com pessoas que só acaba com o nosso emocional, sabe? Que só destrói o nosso emocional. E eu fico me perguntando, será que se eu não tivesse me relacionado com ele, se eu teria um outro tipo de adolescência, uma história mais feliz pra contar? Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Eu lembro dessa história que você trouxe aqui pro canal, né? Desse relacionamento, do acidente que você perdeu o seu namorado. E eu fico muito feliz que você voltou para me contar mais um episódio da sua história. Eu espero que você volte e me conte mais a sua atual história com o seu atual marido, que você falou que é muito feliz com ele. Então existe uma história de amor aí pra gente contar pras pessoas, dar um pinguinho de esperança. E realmente, né, quando a gente tá apaixonada, a gente não enxerga
a gente não vê, ainda mais quando a gente é adolescente. Esse é o perigo de namorar na adolescência, né? Mas que bom que deu tudo certo pra você. E se vocês também já passaram por alguma história do tipo, me mande sua história no historiascanaldepaula@gmail.com. Deixe nos comentários uma mensagem pra essa moça desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.